Quanto rende 10 mil reais nesses 3 fundos imobiliários que eu trouxe nesse vídeo de hoje, tá? Então, se você quer saber quanto você teria recebido de dividendos investindo nesses fundos imobiliários, vem comigo nesse vídeo e roda a vinheta. Eu sou o Igor Ruiz e você está no canal Mais Águia deste YouTube. Seja muito bem-vindo à Consultoria Ruiz. Vamos falar aí quanto você teria recebido investindo em fundos imobiliários, né? Recebido ali aquela renda passiva todos os meses sem precisar trabalhar, tá? Vamos começar aqui com o primeiro fundo imobiliário do segmento de shopping centers, que é o HGBS11. O HGBS11 é um fundo imobiliário, como eu falei, do segmento de shopping centers, do tipo tijolo, ou seja, investe em imóveis físicos, né? E não um fundo de papel, por exemplo, que investe em dívidas imobiliárias, né? Ele investe diretamente em imóveis. Sua taxa de administração é de 0,6% ao ano e ele tem cerca de 81 mil cotistas. Cotado hoje a R$ 205,61, pagou nos últimos 12 meses um dividend yield de 7,52% e está com um PVP de 0,95. O que é o PVP? O PVP é o preço sobre valor patrimonial. Este é um indicador que mostra se o fundo imobiliário, se a cota daquele fundo está sendo negociada cara ou barata, se ela está acima do valor patrimonial ou abaixo dele, tá? Vou mostrar como funciona esse indicador para você nunca mais quebrar a cabeça quando ver ele, tá? Você vai saber identificar e analisar ele a partir desta explicação. Se ele estiver acima de 1, significa que ele está mais caro perante o valor patrimonial, tá? Ou seja, acima de 1 ele está sendo negociado acima do que vale o seu valor patrimonial, por isso ele está mais caro. Se estiver abaixo de 1, significa que ele está mais barato perante o valor patrimonial do fundo, ou seja, está barato. No caso aqui do HGBS11, ele está em 0,95, ou seja, abaixo do valor patrimonial, portanto está barato olhando esse indicador. A liquidez diária do fundo está em 2,49 milhões de reais, uma boa liquidez diária, e nos últimos 12 meses ele teve uma valorização de 14,23%. Uma boa valorização, né? Os fundos imobiliários do segmento de shopping centers caíram bastante na crise que passamos, né, recentemente, a crise sanitária. Por quê? Porque estes fundos imobiliários, os imóveis deles ficaram fechados, né, por muito tempo. Então teve que renegociar ali com inquilinos, foi um problemão e acabaram tendo que segurar o seu dividendo ou nem pagar dividendos por uns meses ali. Mas o fundo imobiliário ele já está se recuperando, já subiu nos últimos 12 meses cerca de 14%. É sempre bom analisar se o fundo imobiliário ele é monoativo e monoinquilino. O que significa isso? Monoativo é um fundo imobiliário que tem apenas um imóvel, ou seja, o risco é muito grande. Caso aconteça qualquer coisa com esse imóvel, os cotistas ficarão sem receber dividendos, né? E se ele é monoinquilino, ou seja, tem um inquilino apenas, porque caso esse inquilino deixar o imóvel, os cotistas ficarão sem inquilino para pagar os aluguéis mensais, tá? Então, tente evitar fundos imobiliários que sejam monoativo e monoinquilinos, tá? Procurem sempre fundos imobiliários que tenham vários imóveis e vários inquilinos. Olha como que é o HGBS11. Ele tem 13 imóveis em São Paulo, um no Rio de Janeiro, um no Rio Grande do Sul, um em Santa Catarina e um no Mato Grosso do Sul, totalizando aí 17 imóveis espalhados pelo Brasil todo. Olha os shoppings aqui que ele tem, né? Floripa Shopping lá em Santa Catarina, tem alguém que já foi nesse shopping? Comenta aqui, é desse fundo imobiliário, né? Shopping Jardim Sul aqui em São Paulo, Shopping Parque Dom Pedro em São Paulo, Goiabeira Shopping Centers lá no Mato Grosso. Comenta aqui se vocês já foram ou conhecem algum desses shopping centers. Comenta aí, tá? Não vou abrir os outros aqui para o vídeo não ficar muito longo. Olhando os dividendos, o dividend yield, né, pago nos últimos 5 anos, você vê que oscila bastante, né? Teve a queda aqui por conta da crise sanitária, mas já se recuperou, né? Inclusive está pagando aqui 0,65% no último mês. É um bom dividendo.
esse número, tá? Cerca de 0,7% ao mês em um fundo do segmento de tijolo é um bom rendimento. Agora, quanto rendeu 10 mil reais investidos nesse fundo imobiliário, no HGBS11? Se você tivesse investido 10 mil reais nele, nos últimos 12 meses você teria recebido 717 reais sem fazer nada deste fundo imobiliário. E vamos agora ao nosso segundo fundo imobiliário, mas eu quero saber primeiro quais fundos imobiliários você está comprando nesse mês. Comenta aqui quais são os fundos que você está investindo, que eu quero saber. Quem sabe eu não traga esses fundos imobiliários no meu próximo vídeo, tá? Eu vou selecionar alguns fundos imobiliários que vocês deixarem aqui, os que vocês estão investindo, e trazer quanto teriam rendido 10 mil reais neles no próximo vídeo. E o segundo fundo imobiliário do vídeo de hoje é o RZTR11. O fundo imobiliário, né, Rida Terrax, é um fundo imobiliário do tipo híbrido, ou seja, ele investe tanto em imóveis físicos, né, é um tipo tijolo, quanto em dívidas imobiliárias, ou seja, tipo papel. Uma taxa de administração, né, para resolver esse problema todo que é investir em muitos tipos de fundos imobiliários, de 1,25% ao ano. Uma taxa um pouquinho salgada comparada a outros fundos imobiliários, tá? Mas com uma taxa de administração mais carinha, os gestores, né, também trabalham melhor, né? Olha só comigo aqui na tela. A cotação do fundo está em R$ 103,70. Nos últimos 12 meses, ele pagou um dividend yield de 14,49%. Olha que dividendo, né, maravilhoso que ele pagou, né? É um fundo do tipo híbrido, né? Então já teve um retorno aqui bem maior do que os de tijolos. O PVP está em 1,08, ou seja, ele está sendo negociado acima do seu valor patrimonial, né? Cerca de 8%, mas está acima do valor patrimonial. Então, segundo esse indicador, ele está caro, né? Caro, não está tão caro assim, né? Mas está caro segundo o indicador. E a liquidez diária do fundo imobiliário está em 3,46 milhões de reais. Valorização nos últimos 12 meses de 9,16%. Uma valorização também bacana aí para um fundo híbrido. Olhando aqui a lista de imóveis do fundo imobiliário, ele tem 4 imóveis aqui no Mato Grosso, 3 em Goiás, 1 na Bahia, 1 no Piauí e 1 no Maranhão. E olha os imóveis que ele tem, olha que bacana. Fazenda Poranga 2, no Mato Grosso. Fazenda São Tomás, em Goiás. Olha isso aqui que bacana esse fundo. Fazendas Água Funda em São Francisco, no Maranhão. Fazendas Bacuri e Buriti, em Mato Grosso, né? E olha aqui o tamanho das fazendas, né? Uma área bruta muito grande, né? E olha aqui todas as outras fazendas do fundo imobiliário. O dividend yield pago nos últimos 5 anos, né? Ele vem crescendo, né? Se a gente comparar aqui quando começou lá, cresceu bastante, né? E atualmente está aqui em 1,19% ao mês, pagando mais de 1% ao mês, né? Isso, ó, desde 2021, pessoal. Um excelente dividend yield. Tá? Se tivesse investido há 12 meses atrás 10 mil reais no RZTR11, hoje você teria ganho de dividendo cerca de R$ 1.446. Olha que maravilhoso esse retorno que você teria se tivesse investido nesse fundo imobiliário. E se você está curtindo o vídeo e ainda não deixou o like, é rapidinho, tá? Abaixa a tela aqui, já deixa o dedão no seu like. Por quê? Porque esse vídeo demora muito tempo para fazer o vídeo, fazer roteiro, gravar, editar, gasta dinheiro, né? Então, se você quer que esse conteúdo continue gratuito aqui, que a gente continue tendo esse custo, todo esse tempo para trazer um conteúdo bacana para você, deixa o seu like para agradecer aí, de certa forma, o nosso trabalho, para que esse conteúdo continue gratuito para todos vocês. E o terceiro fundo imobiliário do vídeo de hoje é o ALZR11. Este é um fundo imobiliário do tipo tijolo, mas do segmento híbrido, né? Assim como o fundo imobiliário, a sua taxa de administração é bem menor do que o último fundo imobiliário, é de 0,2% ao ano. Uma taxa muito, mas muito pequenininha, tá? Uma das menores que eu já vi em fundos imobiliários. Cotado hoje a R$ 117,97. Nos últimos 12 meses, ele trouxe um retorno de 12% de dividend yield, um excelente dividend yield. O PVP dele atual está em 1,10, ou seja, está sendo negociado acima do seu valor patrimonial, né? Cerca de 10% acima do valor patrimonial. Uma liquidez diária de R$ 1.043.000, né? De liquidez diária.
e uma valorização nos últimos 12 meses de 23,36%. Esse fundo imobiliário ele tem bastante imóveis, né? 15 imóveis, mais 13 imóveis são apenas no estado de São Paulo, né? E 2 no Rio de Janeiro. Mas ele tem uma diversificação geográfica pequena, né? Em apenas 2 estados, mas ele tem uma diversificação de imóveis muito grande, ele tem 15 imóveis. E olha alguns dos imóveis do fundo, né? Ar Liquide, no estado de São Paulo, BRF Guarulhos, aqui em São Paulo também, Clareante, em São Paulo, Apetive, acho que é assim que se fala, aqui em São Paulo, Atento, IPG, ou seja, muitos imóveis aqui no estado de São Paulo. O dividendo do fundo nos últimos 5 anos, né? Ele basicamente já quer um reloginho em torno aqui de 0,6, 0,4, 0,5, e aí cresceu 0,6, 0,6, e aí explodiu aqui em setembro, né? Houve algum fato não recorrente aqui, uma venda de um imóvel, algo do tipo, e já voltou à sua normalidade ali em 0,6 aproximadamente, ou seja, esse dividendo aqui que ele pagou não é recorrente, e é muito bom você analisar isso, tá? Se o dividend yield ele não é recorrente, significa que ele não vai acontecer sempre, né? Se o dividend yield ele não é recorrente, por isso sempre analise esse histórico ali ao longo de vários anos, para saber que se o dividend yield atual é recorrente, ele sempre paga um bom tempo esse dividend yield alto, ou se foi algum fato relevante que aconteceu, uma venda de um imóvel, algum tipo, alguma coisa do tipo, né, recentemente. Não acontece sempre, tá? Importante você analisar. No caso dele, não acontece sempre. Mas quanto você teria recebido se tivesse investido 10 mil reais no ALZR11? Nos últimos 12 meses, se você tivesse investido ali 10 mil reais nesse fundo imobiliário, você teria recebido R$ 1.176 de dividendos, livres de imposto de renda, sem fazer nada, sem trabalhar por isso. Muito bacana, não é mesmo? E Águia, esses são os 3 fundos imobiliários que eu trouxe aqui no vídeo. Recadinhos finais para vocês. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito para receber os próximos vídeos, né? Deixe os fundos imobiliários aqui que você quer que eu traga no próximo. Inclusive, se você quer ver outros 3 FIIs que eu trouxe, clica no card que está aparecendo aqui. Também trouxe quanto rende 10 mil reais nesses outros fundos imobiliários aqui. Fiquem com Deus e vamos voar!